Você sabia que já tentaram embranquecer o Brasil? É isso mesmo que você ouviu. O embranquecimento ou branqueamento, tá, pessoal? É como o próprio nome sugere. Ele tinha a intenção de branquear a população brasileira. Esta é uma etapa da nossa história que se deu lá no Brasil colonial, mas sua repercussão dura até hoje. E este projeto de branqueamento do Brasil foi apresentado no primeiro Congresso Universal de Raças, no ano de 1911, e que foi representado por João Batista de Lacerda, que contou com o apoio de cientistas e estudiosos da época, ou seja, limpeza das pessoas que não correspondessem aos padrões brancos europeus. A proposta que tinha como objetivo a extinção da população negra em um período de 100 anos. E esta teoria do embranquecimento ou branqueamento no Brasil foi um projeto criado pela elite brasileira lá no século XIX, meados do século XX. Baseado em um estudo chamado Darwinismo Racial, o antropólogo João Batista de Lacerda imaginava ser possível dividir os seres em classes superiores e inferiores. Terrível, não é mesmo? Tão terrível que até mesmo Abdias do Nascimento definiu tratar-se de uma das políticas de genocídio aqui no Brasil e retratou isto em sua obra Genocídio do Povo Negro Brasileiro, processo de um racismo mascarado. E olha só, pessoal, além disso, o então diretor do Museu Nacional, para fundamentar, o modelo de branqueamento, ele usou uma obra de arte chamada A Redenção de Cã. E ele usou esta obra de arte, esta Redenção de Cã, como uma representação do Brasil do futuro. As elites notaram que grande parte da população brasileira estava sendo composta por indígenas e negros, e isto era péssimo para eles, já que os colonizadores só consideravam normais somente as pessoas de origem europeia. Nesse período, representantes de diversos países se reuniram na Inglaterra no Congresso Universal das Raças, de 1911. O evento era justamente para discutir sobre o futuro dos países recém-colonizados. Eles não estavam ali para discutir as descobertas das diversidades dos povos, mas visaram debater acerca das relações dos países, os países imperialistas, com esses povos originários dos países oficialmente colonizados por eles. Observamos no canto esquerdo a mãe negra de pele retinta e possivelmente a avó da criança representada ao centro, com as mãos voltadas para cima, como se agradecesse algo. Ao centro, a filha negra, porém, é essa já representada em um tom de pele menos retinto do que a mãe, logo branqueada. Ela estava ao lado direito de um homem branco, sentado com um ar de satisfação ao olhar para a criança, que a mulher no meio da tela tem em seu colo. E assim, o bebê branco era o motivo de louvor da avó, que se encontra descalça, que pisa no chão batido, em contraste com o pai da criança, que nós observamos na figura, e com sapatos pisa um chão pavimentado e dá as costas para uma casa. Aqui temos os polos da natureza versus a cultura, da civilização e o progresso, as quais representariam o movimento do branqueamento brasileiro. A criança era um bebê branco, de cabelo liso e olhos azuis, que segura uma laranja em suas mãos, ou seja, ela é o fruto da miscigenação que livraria o Brasil de seu destino, fruto de mais de séculos de escravidão africana. E um reflexo dessas políticas públicas de branqueamento se sentiu dentro das comunidades negras, pois devido à política do branqueamento, os negros adotaram o colorismo. Isso é uma outra história. E é este o fato que explicaria o motivo da avó negra estar exaltando o fato do seu neto ter nascido branco e recebendo isto como um presente divino. Um tema polêmico e que levou esse quadro a uma questão
do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2014. E foi nesse Congresso Mundial das Raças, que ocorreu em Londres em 1911, que o antropólogo João Batista Lacerda ilustrou as suas reflexões sobre a sociedade brasileira, né? Analisando o quadro A Redenção de Cã, que acaba mostrando aí o efeito do branqueamento no Brasil, 3 gerações da mesma família. E olha só, pessoal, sendo o embranquecimento parte de um projeto que visava eliminar a população negra do Brasil aí num período a longo prazo, foi desenvolvido noções como a antropologia criminal de Nina Rodrigues. Antropologia esta influenciada pelas ideias do criminólogo italiano chamado Cesare Lombroso, um homem que se dedicou a traçar os perfis criminosos a partir da cor da pele da pessoa. E olha só, as ideias desse legista é que as pessoas negras possuem uma tendência maior a cometerem crimes. Não eram pessoas aptas para o trabalho intelectual. E ele também não via os negros indivíduos confiáveis de uma maneira geral. E o reflexo de tudo isso chegou também em 1941, com uma lei chamada a Lei da Vadiagem, que proibia a capoeira, expressão cultural vinda dos povos africanos. E tudo que era advindo dos povos africanos passou a ser proibido, ignorado, criminalizado, assim como as religiões que foram endemonizadas.